Viajar de avião é realmente incrível. Por causa dele, é mais fácil do que nunca ver o mundo com todas as suas culturas surpreendentes. Mas só porque você está em um avião não significa que não haja regras. E se você as quebrar, pode haver consequências terríveis. Portanto, desde desligar o modo avião até subir nos compartimentos superiores, prepare-se para algumas coisas que você jamais deve fazer em um avião. Barrando o shortinho. As minhas últimas férias começaram mal. Eu tinha acabado de embarcar no avião quando a aeromoça me disse que eu tinha que tirar minha roupa de Batman ou sair da aeronave. Sim, acontece que as companhias aéreas têm códigos de vestimenta. Além do mais, diferentes companhias têm códigos diferentes. E esses podem mudar dependendo do país para onde você está voando. E já vi que o negócio é confuso. Olha só, alguns países, como a Indonésia, são predominantemente muçulmanos. E como tal, se vestem de maneira mais conservadora do que em outros lugares. Portanto, se você estiver voando para lá, é educado se cobrir antes de entrar no avião. Mas vale a pena consultar as diretrizes de roupas antes de embarcar em qualquer voo. Roupas sujas, rasgadas ou reveladoras podem violar os códigos e fazer com que você seja expulso do avião. O que faz sentido, mas às vezes coisas tão bobas quanto chinelos também podem render dor de cabeça. Sério, em julho de 2021, a fisiculturista turca Deniz Saypinar ganhou as manchetes quando tentou embarcar em um voo da American Airlines para Miami. Aparentemente, seus shorts eram muito curtos, então eles a amarraram com fita adesiva em uma das poltronas e a deixaram lá. Não, tô brincando. Na verdade, ela foi impedida de embarcar. Alguém realmente acabou preso com fita adesiva em um assento, por um motivo diferente. Mas você vai ter que ficar por aqui para descobrir que papo é esse. De qualquer forma, depois de ter a entrada no avião barrada, Saypinar ficou compreensivelmente chateada e foi às redes sociais para desabafar sobre essa frustração. De acordo com a fisiculturista, ela não estava vestida de forma ofensiva, e a coisa toda era um ataque às suas liberdades como mulher. O que você acha? A equipe da companhia aérea estava certa ou Saypinar é quem estava com a razão? Será que eles recusariam a entrada de um homem se ele estivesse com a mesma roupa? Me conta aí nos comentários o que você acha desse caso. Sem sinal, sem problema. Você provavelmente já ouviu histórias apavorantes sobre o que acontecerá se você não colocar o celular no modo avião durante um voo. Você vai derrubar o avião, tudo vai virar um caos. Bom, você vai ficar feliz em saber que isso não é bem uma verdade, mas você ainda deve ativar o modo avião. Ao fazer isso, ele impede que o telefone procure um sinal. É que alguns instrumentos de voo utilizam as mesmas radiofrequências de celulares e tablets para funcionar. Portanto, quando seu telefone procura sinal, pode interferir e interrompê-los. Pense nisso como sintonizar um rádio analógico antigo. Quando duas estações estão em uma frequência semelhante, elas podem interferir uma na outra e tornar o sinal pouco claro. É a mesma coisa aqui. E os pilotos precisam desse equipamento para saber a que distância estão do solo durante a decolagem e o pouso. Coisas muito importantes. De fato, em janeiro de 2017, os pilotos de um Boeing 737 perderam todos os mapas e computadores durante um voo. Caraca! Milagrosamente, eles conseguiram controlar a situação e evitar o acidente, mas os investigadores acham que o sinal do telefone de alguém pode ter sido culpado. Por mais assustador que seja tudo isso, nenhum avião jamais caiu devido à interferência de um telefone celular, pelo menos não ainda. Mas mesmo assim, é boa ideia mandar aquele WhatsApp para sua mãe depois do voo, não durante. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Fala Sério. Para sua segurança, aperte os botões de curtir e se inscrever. Dessa forma, você nunca mais vai perder outro vídeo incrível como este. Aproveite o restante do nosso voo. Fantasma voador. Eu já estive em alguns voos na minha vida e todos eles foram muito chatos. O ator americano Emerson Collins definitivamente não pode dizer o mesmo. Em setembro de 2022, Collins estava a bordo de um avião quando de repente começou a ouvir isso aqui. E não parou por aí. Os estranhos ruídos guturais continuaram pelo que pareceram séculos, e a certa altura uma comissária de bordo teve que anunciar um pedido de desculpas. Ladies and gentlemen, we realize there is an extremely irritating sound coming over the public announcements. The flight deck is trying to troubleshoot, trying to turn it off, so please be patient with us. We know this is a very odd announcement.
mas então, que diabos estava acontecendo aqui? Bom, isso não foi obra de algum fantasma aviador. Aparentemente, alguém invadiu o sistema de som do avião e estava pregando uma peça em todo mundo que estava a bordo. Como é que a pessoa fez isso, ninguém tem certeza, mas os barulhos estranhos continuaram durante todo o voo. Se você for pego fazendo isso, tenho certeza de que pode esperar sérias repercussões legais. Mas pelo que eu sei, ninguém foi pego e o mistério permanece sem solução até hoje. Então a principal consequência foi só irritar o capitão e a tripulação mesmo. E eu não tô achando ruim não, acabei de definir meu novo toque de celular. Voos imundos. Acho que todo mundo concorda que jogar lixo por aí é péssimo. Mas e as pessoas que deixam o lixo apodrecendo nos aviões? Essas são as piores. Os comissários de bordo muitas vezes são pagos só pelo tempo que passam no ar. Então, se sobrar algum lixo no avião depois do pouso, eles têm a nojenta tarefa de limpar sem ao menos ganhar uma grana. Quando eu digo nojenta, eu tô falando sério. Além de comida velha, um comissário relatou ter encontrado, se prepara aí, inúmeras fraldas usadas e cuecas sujas enfiadas nos bolsos dos assentos. Ah, meu Deus. Fraldas já são ruins o suficiente, mas roupas íntimas usadas de um adulto? Fala sério. Mas calma que piora. Outros atendentes já encontraram sondas usadas, papel higiênico e até frascos de xixi. Mas como é que eles conseguiram... Quer saber? Não me interessa. Só, por favor, para a sanidade das pobres pessoas encarregadas de limpar essa bagunça, não deixe lixo nos aviões. E nunca, nunca coloque sua comida nos bolsos dos assentos. Você não tem ideia de que coisas horrorosas passaram por ali. Passageiros incomuns. Não me interpretem mal, eu amo animais de estimação, mas não gostaria de levar nenhum em um avião comigo. Mesmo assim, algumas companhias aéreas permitem todo tipo de animal a bordo, desde que sejam bem comportados. Outras permitem apenas animais de serviço, como cães-guia. Mas, para contornar isso, as pessoas começaram a trazer seus animais de estimação que não serviam a bordo, alegando que eram animais de serviço, para que as criaturas pudessem viajar de graça. Estamos falando de cavalos-guia, pavões e até porcos. E esses chamados animais de serviço costumavam correr descontroladamente, fazendo cocô em todo lugar, fazendo barulho e geralmente promovendo o caos. Nossa! Por causa disso, uma nova lei foi aprovada, proibindo todos os animais de serviço, exceto cães, de voar. Mas algumas pessoas argumentam que isso é injusto com aquelas que genuinamente dependem deles. Independentemente disso, há coisas muito piores que você pode levar num avião do que um pavão. Em 2012, um homem pegou uma cobra egípcia selvagem e a enfiou em sua bagagem de mão para levá-la à sua loja de répteis no Kuwait. De alguma forma, ele conseguiu colocá-la no avião, mas uma vez sentado, controlar o réptil inquieto foi difícil. As cobras egípcias são agressivas e super venenosas, e após uma breve luta, ela mordeu o cara e escapou para dentro da cabine. Foi um pandemônio. Pelo que eu sei, o homem sobreviveu, apesar da estupidez dele. Mas no pânico que se seguiu, o avião teve que fazer um pouso de emergência para que pudessem lidar com a cobra. E eu que achava que serpentes a bordo era um filme idiota. Apenas alguns anos depois, em 2016, algo possivelmente ainda mais aterrorizante aconteceu. Uma passageira em um voo para Montreal estava relaxando com seu iPad quando de repente sentiu cócegas na perna. Quando olhou para baixo, ela percebeu com pavor que era uma grande tarântula. Ela conseguiu se afastar do bicho, mas aquele não era o único. Alguém trouxe duas das aranhas a bordo para levar para casa como animais de estimação. Assim, durante o resto do voo, os passageiros foram forçados a ficar de pé em seus assentos para evitar os rastejantes assustadores. Fala a verdade aí, você deu uma olhadinha no seu tornozelo agora, né? Pedidos proibidos. Não sei você, mas toda vez que eu estou em um avião, demora cerca de 5 minutos para minha boca ficar tão seca quanto o Saara. Mas quando aquele carrinho de bebidas chegar, pense duas vezes antes de fazer seu pedido. Mais especificamente, não escolha chá ou café. Os tanques de água nos aviões costumam ser velhos e cheios de bactérias. E chá, café e até mesmo gelo provavelmente vão usar essa água. O que significa que o seu chá pode vir acompanhado de uma doença. Credo! Escolher bebidas
bebidas engarrafadas é muito menos arriscado, apesar dos preços irem tão alto quanto o avião. Se você tem idade suficiente para bebidas alcoólicas, há ainda mais coisas para tomar cuidado. Quando você está a 12 mil pés de altitude no ar, há muito menos oxigênio do que no solo. A cabine pressurizada garante que você possa respirar, mas ainda é provável que você se sinta tonto e enjoado. Se você combinar tudo isso com uma dose de bebida, tudo pode sair do controle rapidamente. Em junho de 2021, um passageiro ficou tão bêbado que tentou morder um membro da tripulação da cabine e teve que ser trancado dentro do banheiro do avião. Quer dizer, eu fico um pouco esfomeado depois de umas cervejas, mas geralmente um espetinho resolve. Mas independente disso, o cara foi condenado a 20 meses de prisão tanto pela agressão quanto pelo seu estado de embriaguez. Porque mesmo que ele não tivesse mordido ninguém, ele ainda estaria infringindo a lei. É uma ofensa criminal estar bêbado em um avião. Depois dessa história eu consigo entender por quê. Baterias explosivas. Como você reagiria se eu dissesse que seu telefone pode explodir em chamas sempre que você o leva em um avião com você? Quer dizer, isso se ele tiver uma bateria de lítio, e provavelmente ele tem. As baterias de lítio estão dentro de todo tipo de dispositivos do dia a dia, incluindo telefones, laptops e câmeras. Se você levar algum desses a bordo com você, as companhias aéreas vão encorajar e às vezes até exigir que você os mantenha em sua bagagem de mão, e não na sua bagagem despachada. Ok, mas por quê? Bom, as baterias de lítio são extremamente sensíveis a altas temperaturas, além de serem incrivelmente inflamáveis. Não é uma das melhores combinações. É altamente improvável que elas entrem em combustão aleatoriamente, mas às vezes acontecem problemas de funcionamento. E como os aviões têm ar mais seco do que a atmosfera externa, se alguma coisa pegar fogo, ele vai se espalhar muito mais rápido. E se um incêndio começar na cabine, é encrenca. A menos que ele seja extinto muito rápido, a fumaça pode preencher rapidamente o espaço fechado, enquanto o próprio incêndio danifica a aeronave e potencialmente queima as pessoas. Mas pelo menos a equipe tem a chance de lidar com isso antes que saia do controle. Em 2018, um powerbank superaqueceu e pegou fogo no compartimento superior de um voo para Xangai. Como estava na bagagem de mão de alguém, a equipe rapidamente jogou água e apagou. Se esse mesmo incêndio tivesse acontecido no porão, bom, ninguém conseguiria alcançar e teria ficado muito pior. Então, não dá para colocar seu telefone na bagagem despachada, a menos que ele esteja desligado com segurança. A única coisa que tá liberado para tocar fogo no avião aí é a minha playlist do Marcelo D2. Gripe voadora. Minha avó sempre dizia: um pouco de sujeira te faz bem, rapaz. E talvez ela tivesse certa até certo ponto, mas eu não acho que esse ditado se aplique a aviões. Cabines de avião são espaços compactos e fechados com muitas pessoas amontoadas e um suprimento limitado de ar em circulação. Ar que todo mundo inspira e expira passando uns para os outros. Eles têm sistemas de filtro para se livrar de germes transportados pelo ar, mas não são 100% eficientes. Também tem saídas de ar em cima de cada assento. Mas se você for como eu, desliga esse troço aí imediatamente, porque senão fica muito frio. Não, você não deve fazer isso. Ao deixar a ventilação aberta, o ar fresco é canalizado de fora, aumentando o fluxo de ar e expulsando as bactérias ao seu redor, como um pequeno campo de força. Então, se você ficar com frio, acredita em mim, em vez de fechar a ventilação, é melhor se agasalhar. Aberturas de ventilação. Acionar campo de força, senhor Sulo. A hora dos germes. Então tá, a gente já sabe que comissários de bordo encontram algumas coisas realmente nojentas nos aviões. E também sabemos que os germes podem correr soltos dentro do espaço fechado da cabine. Com isso em mente, você tiraria as meias e andaria descalço? Quer dizer, o chão provavelmente tem vômito, cocô e todo esse tipo de meleca não reconhecível. Você teria que ser louco, né? Bom, aparentemente algumas pessoas são bem loucas. E pior ainda, elas enfiam os pés sujos na cara dos outros. Eca, não consigo pensar em nada mais nojento do que me virar e ver essas monstruosidades cheias de dedos brotando do meu lado. Tipo, sério? Fazer isso não é só desagradável, mas também é super antigênico. E a turminha do pé descalço não é a única que espalha germes por aí. Ah, não. Um turista infeliz se viu sentado atrás disso. Ah, por quê? Só isso que eu quero saber. Eu ia ficar tentado a dar um puxão forte naquele cabelo se não parecesse tão sujo, mas provavelmente ainda tá bem mais limpo do
que os cobertores de bordo que as companhias aéreas fornecem. Parece que raramente há tempo suficiente para limpar todos eles entre os voos, então eles são frequentemente reutilizados. Que nojo! Não importa quanto álcool em gel você passe nas mãos, se você tiver um cobertor sujo e cheio de baba sobre você, ainda vai ter um monte de germes para lidar. E se os funcionários não têm tempo para limpar os cobertores, você acha que eles têm tempo para limpar as janelas? Com certeza não. Portanto, evite encostar a cabeça nelas também. Elas podem não parecer sujas, mas as bactérias são microscópicas. E enquanto você cochila contra a janela, elas podem se multiplicar por todo o seu rosto. Tudo bem, você provavelmente está cansado de ouvir sobre coisas nojentas, mas eu guardei o mais ultrajante pro final. Essa mulher foi pega secando calcinhas nas saídas de ar. Um minuto de silêncio pra fé na humanidade. Camas suspensas. Não sei vocês, mas a minha bagagem de mão tá sempre cheia de bolinhos. Então quando eu coloco nos compartimentos superiores do avião, eu posso facilmente me levantar e pegar alguns quando eu ficar com fome. Só que eu ia levar o maior choque da minha vida se eu me levantasse e me visse cara a cara com uma pessoa enfurnada ali dentro. Sim, deve ser óbvio que os compartimentos superiores são para bagagem, não para humanos. Mas surpreendentemente muita gente tenta subir neles. E mais surpreendente ainda é que os comissários de bordo são os maiores culpados. Às vezes eles fazem isso como uma cerimônia de iniciação para novatos, outras vezes só pro Instagram mesmo, o que é meio estranho, mas relativamente inofensivo. Em um voo da Southwest Airlines em 2019, uma comissária até se deitou em um dos compartimentos superiores e cumprimentou os passageiros enquanto eles embarcavam. Só que às vezes não é tão inofensivo assim. Em 2011, um funcionário da Virgin Blue foi demitido depois de pegar o bebê de um passageiro e colocá-lo em um dos armários superiores. Sim, você ouviu direito. Aparentemente o comissário estava apenas entrando na brincadeira de esconde-esconde da família, mas a mãe e o pai da criança definitivamente não viram dessa forma. Sim, pois é, nunca pensei que eu ia dizer isso, mas nunca coloque crianças em compartimentos de bagagem. Combinado? Beleza. Sob pressão. Você está no aeroporto há horas, pegando fila, fazendo check-in, passando pelo embarque e você está exausto. Quando finalmente entra no avião, tudo que você quer fazer é dormir, certo? Pelo menos é assim que eu me sinto. Mas espera, você realmente não deve fazer isso. Pelo menos não imediatamente. Presta atenção, quando o avião decola, a pressão do ar dentro da cabine muda muito rápido. Isso faz com que a pressão fora dos seus ouvidos seja diferente da pressão interna e crie um vácuo, impedindo que os seus tímpanos vibrem normalmente. Se você já experimentou isso, vai reconhecer aquela sensação desconfortável e abafada. A boa notícia é que você pode corrigir isso facilmente bocejando ou engolindo. Essas ações abrem a trompa de Eustáquio em seus ouvidos, que é o que regula a pressão. Isso permite a entrada de ar e alivia a pressão. Simples. Só que se você estiver dormindo, você não consegue fazer isso. E se você deixar a pressão ir aumentando demais, pode ficar muito ruim muito rapidamente. Tô falando de tontura, sangramento nasal e até perda auditiva permanente. Caraca, hein? Então sim, tente manter seus olhos cansados abertos até que o avião esteja seguro no céu e aí você pode dormir o quanto quiser. Só tenta dar um jeito de acordar a tempo pro pouso, porque a pressão do ar muda de novo quando você desce. O negócio é tenso. Encrencas de contato. O que é ainda mais seco do que comer um biscoito no deserto? Não é o meu senso de humor. Na verdade, é uma cabine de avião. Como tem muita gente em um avião comercial, o ar fresco tem que ser bombeado ou todos os passageiros ficam sem oxigênio e sufocam. Mas quando você está a 30 mil pés de altura, quase não há umidade na atmosfera. Então qualquer ar que entra é super seco. Isso não é só desconfortável, pode ser algo bastante perigoso. Pelo menos se você usar lentes de contato. Saca só, o ar seco desidrata seus olhos, o que na maioria dos casos apenas os deixa desconfortáveis, mas também pode fazer com que as lentes se apertem ao redor deles e rasguem fissuras microscópicas em sua córnea, ou seja, a camada externa do olho. Portanto, se você precisar usar lentes de contato a bordo, leve consigo colírios para aliviar qualquer ressecamento, e nunca durma com elas. Você pode acordar sentindo como se alguém tivesse enfiado brasas nas suas órbitas, se bem que com alguns dos filmes que eles passam nos aviões, talvez não seja uma alternativa tão ruim. Fique sentado.
Eu não suporto gente que bate palma quando o avião pousa. Eles também batem palmas quando a comida chega no restaurante? Ou quando o carteiro aparece na casa deles? Acho que não. Ainda assim, eu prefiro os aplausos do que um monte de gente pulando dos seus assentos. A luz do cinto de segurança não tá ali só pra bonito. Quando ela estiver ligada, não se levante. Se você estiver no meio do voo, o piloto provavelmente ativou ela porque acha que vocês estão prestes a passar por uma turbulência. Você sabe, aquela coisa assustadora que parece que o avião tá prestes a cair. Mas não é nada disso. São apenas colisões com correntes de ar, mas se você estiver de pé, pode ser jogado no chão. Mesmo quando você não está passando por turbulência e parece que mal está se movendo, você pode estar avançando a mais de 900 km por hora. Então, se o piloto tiver que usar os freios por qualquer motivo, acertou. Você simplesmente sai voando. Então apenas não faça isso. E, por favor, não bate palma quando pousar também, senão vou roubar seus amendoins de cortesia. Sedentarismo aéreo. Viagens de avião podem ser longas e mortalmente chatas, então é tentador dormir durante todo o trajeto, ou talvez assistir toda a trilogia de Senhor dos Anéis, mas nenhuma dessas é boa ideia. Se você ficar sentado por horas a fio sem nenhum tipo de movimento, poderá se meter em grandes problemas. Isso ocorre porque ficar parado por longos períodos pode interromper o fluxo sanguíneo do seu corpo, diminuindo e às vezes bloqueando-o por completo. Você provavelmente já teve algum tipo de dormência antes. Bem, é mais ou menos assim, exceto que pode ficar muito pior. Se você não se movimentar, as células sanguíneas podem se aglomerar e causar coágulos nas pernas, levando a um inchaço doloroso. Isso é o que se chama de trombose venosa profunda e pode ser insuportável. Nos piores casos, você pode até ter um coágulo nos pulmões, o que é uma péssima notícia e pode ser fatal. E você só precisa ficar imóvel por míseras 4 horas para estar em risco. Então, da próxima vez que você voar, lembre-se de levantar e se movimentar um pouco de vez em quando. Só não quando o sinal do cinto de segurança estiver ligado, lembra? Mau gosto. Como um comediante reconhecido e experiente, eu sei exatamente como fazer as pessoas rirem. Um clássico absoluto. Mas algumas pessoas não são tão hilárias por natureza e optam por fazer piadas sobre coisas como terrorismo e atentados. Sério, além de ser de péssimo gosto, piadas sobre qualquer tipo de violência podem trazer sérias consequências se você estiver em um aeroporto ou no próprio avião. Mesmo que tenham certeza de que você está brincando, os funcionários do aeroporto devem levar a sério qualquer possível ameaça de terrorismo. E as estrelas do esporte também não estão isentas dessa regra. Em abril de 2018, o então jogador do Green Bay Packers, Trevor Davis, estava fazendo check-in para um voo no Aeroporto Internacional de Los Angeles, quando um membro da equipe perguntou se ele tinha algum contrabando. Davis, brincando, disse que sim e perguntou ao amigo dele se ele havia embalado os explosivos. Bom, acho que dá para dizer que a piada não caiu bem. Ele foi preso no local e acusado de fazer uma falsa ameaça de bomba. As acusações acabaram sendo retiradas, mas a história ainda serve como um aviso. Limite-se a fazer piadas sobre puns. As comissárias de bordo adoram, vai por mim. Pra mim já chega. Então, quando se trata de coisas que você nunca deve fazer em aviões, tem uma tão óbvia que você pensaria que ninguém jamais tentou fazer. Algum palpite do que eu tô falando? Se você disse abrir a porta do avião enquanto ele está no ar, acertou. Mas acredite ou não, alguém tentou fazer exatamente isso em julho de 2021. Sim, enquanto estava em um avião da American Airlines para Carolina do Norte, uma mulher de repente se levantou e começou a atacar os comissários de bordo, antes de correr para a porta da frente do avião e tentar desesperadamente abri-la. Felizmente, membros da tripulação de cabine pularam sobre ela e conseguiram contê-la antes que algo mais sério acontecesse. Só que, preocupados que ela tentasse fazer isso de novo, eles decidiram prendê-la com fita adesiva em seu assento pelo resto do voo. Acontece que a mulher estava tendo algum tipo de colapso mental, o que é realmente muito triste, mas estar nesse avião teria sido uma das coisas mais aterrorizantes de todos os tempos. Na realidade, mesmo que a mulher tivesse dominado os comissários de bordo, o avião estaria seguro. Apesar do que você possa ter visto em Hollywood, é impossível alguém abrir a porta de um avião enquanto ele está voando. O interior de um avião é pressurizado, o que significa que em grandes altitudes há cerca de 500 kg de pressão empurrando cada metro quadrado da porta. E como elas abrem para dentro, você teria que superar essa pressão imensa para conseguir abri-la, algo que nenhum ser humano é forte o suficiente para fazer. É bom saber, mas como você viu, só porque é impossível não significa que
você vai tentar fazer. Além de potencialmente ser preso a uma cadeira, você também pode enfrentar uma ação legal séria ao pousar. É o tipo de situação que deixa a pessoa de mãos atadas. E com esse trocadilho incrivelmente engraçado, nosso voo está chegando ao fim. Qual desses tópicos mais te impactou? E você tem alguma história maluca de avião para compartilhar? Nós acabamos de pousar na seção de comentários e você pode me contar tudo logo abaixo. Obrigado por assistir.